O Cruzeiro é muito grande e eu tenho certeza que nós vamos passar por essa fase, vamos aprender com essa fase e vamos sair maiores ainda que somos. Tenho convicção disso. E olha, tem uma proposta que a gente tem colocado na mesa, é que seja quem for que assuma o Cruzeiro, que tenha um conselho gestor com a formação que esses três estão, até mesmo pode continuar até com os mesmos, eu tenho certeza que eles se prontificam a ajudar o Cruzeiro, não da forma como eles estão hoje, ficando com tempo integral, chegam lá no Cruzeiro às 7 da manhã, saem do Cruzeiro às 9, 10 horas da noite, porque eles têm as suas empresas. Mas eles podem ir lá durante 2, 3 vezes por semana, olhar as contas, cada um na sua área, né? No seu conhecimento técnico de cada área, ajudar o Cruzeiro e ajudar o gestor que vier a ser eleito aí dentro do Cruzeiro. E você, como grande torcedor, como é que foi a queda? Você acreditou até o final, igual eu pessoalmente, ainda acreditava que poderia ter uma virada mesmo após tomar o gol do Palmeiras. Como é que foi seu sentimento naquele dia? Eu estava vendo o jogo sozinho. Eu não consegui ver jogo com ninguém, eu fiquei na minha casa, na minha sala, vendo o jogo sozinho. A ficha demorou a cair. Eu acho que até uma semana depois eu não entendi, eu não conseguia acreditar que o Cruzeiro ia cair, eu acreditava que poderia ter algum recurso, alguma falha de escalação de jogador de algum jogo que o Cruzeiro tivesse. Mas olha, também vendo de perto tudo que eu vi, porque igual eu falo, eu como torcedor eu sou enlouquente, mas como conselheiro eu tenho que ter os pés no chão, né? Então, também vendo as coisas como eu via, era difícil acreditar que aquilo também não pudesse acontecer. Foi muito triste, né? Logo quando o jogo acabou, eu liguei para o Alvimar e nós até discutimos no telefone, porque eu falei, isso não podia ter acontecido, a gente podia ter interferido. O Alvimar também estava lá chateado. E depois, no dia seguinte, nós conversamos e a gente até viu que a gente tinha extrapolado na conversa. Nos desculpamos um ao outro e é o seguinte, foi uma coisa inesperada, né? Você percebia que ele estava indo para esse caminho, mas você acreditava que aquilo não ia acontecer, né? Até mesmo pela grandeza do Cruzeiro, né? Então, e pelo time que o Cruzeiro tinha. Porque você para pensar, dos 20 times que disputaram o Campeonato Brasileiro 2019, o elenco do Cruzeiro era, sem dúvida, estava entre os 5 ou 6 melhores elencos. É impossível você acreditar que aquele elenco do Cruzeiro ia perder para um Ceará, para o CSA. Sabe, é uma situação inexplicável mesmo, mas a explicação disso tudo, ela está realmente na má gestão. Eu acho que o líder é um exemplo. Então, quando você tem um líder que tem caráter, que tem postura, é mais fácil. Eu falo assim, é muito fácil de você ser chamado a atenção de uma pessoa que você admira. Então, eu acho que a primeira coisa que um líder tem que fazer é ser admirado. Ele tem que se fazer ser admirado. E cá entre nós, quem vai admirar o Wagner, que em todos os eventos estava com um copo de cerveja na mão, quem admirar o Itaí, né, que tinha um histórico terrível. Então, até dentro de campo, essa admiração era complicada, de um técnico não respeitar, de outra pessoa, isso foi um fato. E aí, após essa tragédia, você é indicado para o Conselho Gestor. Você é uma pessoa bem preparada, bem intencionada e, para surpresa de todos, você não foi efetivado no conselho, surpreendentemente, por causa, até onde então a gente tem informação, das pessoas que fizeram tanto mal ao clube, conseguiram impedir a sua entrada no conselho gestor, foi isso mesmo? Foi, eu cheguei a ser registrado, né, no site oficial do Cruzeiro, saiu meu nome. Aquilo foi uma surpresa muito grande, aquilo foi um furo muito grande que aconteceu. Existia um acordo para não ter o afastamento do Wagner, que seria julgado no dia 21 de outubro. O Wagner ligou para o nosso grupo e disse que, olha, não vamos fazer esse afastamento não, eu vou deixar o Conselho Gestor trabalhar no Cruzeiro, e nós exigimos do Wagner, para que tivesse aquela conciliação, que houvesse algumas demissões, e ele acordou, a princípio, que haveria as demissões. E nesse dia, que foi uma reunião de manhã, né, com a cúpula do Cruzeiro, onde eu estava, foi acordado que o Zezé iria almoçar com Wagner, já tinha combinado as demissões, o conselho gestor seria criado, não tinha uma definição ainda, e seria dessa forma. Mais tarde, depois do almoço do Wagner com o Zezé, eu fui pego de surpresa, porque nessa reunião de manhã perguntaram quem gostaria de ajudar o Cruzeiro, tem condições de ajudar o Cruzeiro, e eu fui indicado nessa reunião, eu estava presente. Aí me perguntaram, você aceita? Eu falei, aceito.
Mas daí eu aceitar e daí eu ser, eu não fui falar, olha, se você aceitou, você vai ser. Eu não fui comunicado dessa forma, tá? Então eu entendo até que o Zezé entendeu que eu tinha aceitado, mas eu aceitei realmente, mas eu não entendi que já seria naquele momento. Só que o combinado seria que o Conselho Gestor seria técnico, né? Então a minha formação é administração de empresas, e eu tenho uma facilidade em gestão, né? E, então, com essa minha parte técnica, eu iria ajudar o Cruzeiro na parte administrativa. Então, todo o conselho seria formado por pessoas técnicas. E aí, no final da tarde, eu vejo que o conselho gestor estava sendo formado pelo Hermínio, que era o vice-presidente do Wagner, o Zezé da Franelli, que era assessor do Wagner, o Célio Elias, que era uma pessoa da outra chapa, da outra ala do Cruzeiro, e mais 2 pessoas da nossa ala. Então, o conselho gestor, no meu entendimento, não poderia ser formado por 6, porque ainda mais 3 de uma ala, 3 de outra, porque numa decisão vai dar empate na votação. E aí passa a ter o voto Minerva do Zezé. Então o Zezé, ele naquele momento, ele era presidente do conselho, ele era diretor de futebol, e ele era voto Minerva do conselho gestor. E se tivesse falado comigo, você aceita ser do conselho gestor junto com essas pessoas, eu falaria não. Não por objeção às pessoas em si, mas como que você vai colocar o rato cuidando do queijo, né? Então, se a gente vai entrar para fazer uma gestão, para fazer o conselho gestor ter uma independência para tomar as decisões melhores para o clube, não poderia passar por aqueles que já estavam no clube e não estavam fazendo o que tinha que fazer. Então, o Hermínio não poderia ter participado desse conselho gestor, o Zezé da Franelli, que é uma pessoa que eu gosto, também não poderia ter participado, porque ele era assessor do Wagner, o Célio Elias era da mesma ala deles, não poderia ter participado, quer dizer, teria que ser um conselho gestor independente e com capacidade técnica, e não com indicação política. E no final das contas, após isso, nós estamos fazendo a cronologia aí, né? Estamos no início de janeiro. Antes da gente entrar, eu falo na cronologia que a gente está fazendo ali, estão lá no Conselho Gestor, né? Okay. Antes da entrada do Medioli e do Pedrinho, você acredita que existam indícios de que a entrada no Itaí no Cruzeiro com essa gestão desastrosa, que isso foi uma coisa intencional, vamos dizer assim, uma coisa já planejada? Ô Diego, eu não tenho prova, né? Eu acho que tudo é possível. Eu tenho uma teoria da conspiração que eu prefiro não falar em público, né? Mas eu acho que tudo é possível, né? Eu sinceramente, quando você passa a olhar passo a passo do que foi feito, como o drama e a trama se desenrolou dentro do Cruzeiro, é uma coisa que você fala assim, olha, se não fosse pensado anteriormente, não teria feito tão bem feito não, porque foi uma amarração, eram laços que estavam amarrados, cordas amarradas, é uma coisa impressionante. O Conselho Gestor agora está começando a limpar, né, purificar o Cruzeiro, como disse o Chimbida na nossa reunião do Conselho, e eles percebem, assim, cada gaveta que abre, sai um jacaré lá de dentro. É impressionante. Então, eu tenho eu acredito, sim, numa possibilidade de ter tido uma preparação para que isso tivesse acontecido, sabe? Eu acredito, porque foi muito bem, a trama foi muito bem feita. E você acredita que as investigações da Polícia Civil possam levar a isso? Você acredita que realmente que essas pessoas que tanto mal fizeram ao Cruzeiro com práticas criminosas, que elas realmente possam pagar pelos seus crimes? Porque eu, como jornalista, busquei informações sobre isso de todas as formas, e eu esbarro no sigilo, eu esbarro na falta de vontade que eu vi de algumas situações que eu fui buscar essa informação. Você acredita que o torcedor ainda vai ter esse alento de ver essas pessoas pagando pelo que fizeram? Eu acredito, eu tenho esperança, sim. Eu falo que não existe maneira certa de fazer a coisa errada. Não existe maneira certa de fazer a coisa errada. Por mais que você queira fazer a coisa errada, escondido ou criando alguma artimanha, eu acho que a grande artimanha é ser verdadeiro e ser honesto. O Conselho Gestor ele já contratou 2 auditorias, uma especializada na parte de investigações e outra especializada na parte de finanças. Então são 2 auditorias que serão feitas no Cruzeiro independentes. O Conselho Gestor também teve uma reunião com o Ministério Público e teve boas notícias a respeito das investigações. Não pode ser falado, não foi falado para nós, nem para eles, mas o Ministério Público deixou ali um pontinho de esperança. E era o Ministério Público junto com a Polícia Civil. Além disso, não existe uma investigação na Polícia Federal, né?
Nós sabemos que recentemente também foi publicado em jornais que houve a quebra de sigilo bancário. Então, acho que tudo isso eu acho que vai trazer, porque, igual eu te falei, houve uma movimentação de 1 bilhão e 100 milhões em 2 anos. Foram 700 milhões de faturamento que o Cruzeiro teve em 2018 e 2019, e o aumento da dívida do Cruzeiro em 400 milhões. Então, alguma coisa tem de errado, sim, isso é... Há muita inconsistências nos números do Cruzeiro, muita inconsistência. Você vê pagamento de comissão para empresário relativa a Fábio. O Fábio está no Cruzeiro há 14 anos. Relação o Mike, que está no Palmeiras, já com valores pré-fixados, por que ter que pagar alguém, né? Então, assim, isso aí o Ministério Público vai cuidar e a gente também, né, o Cruzeiro também vai criar as condições de fazer a investigação que ele precisa através dessas empresas que foram contratadas. E o trabalho já começou, para que o torcedor saiba, o trabalho já começou e eu acredito que, eu tenho esperança que a gente vai conseguir, sim, provar o que foi feito no Cruzeiro e para que seja penalizado aqueles que erraram, seja propositalmente ou seja até sem querer. O erro não tem, né? Você tem o dolo e tem a culpa, né? De qualquer forma, você vai ser penalizado. Então a gente entrando na reta final aqui da nossa entrevista, fala pra gente sobre o Medioli. Fala pra gente, mais resumidamente, o que ele deixou de bom pro Cruzeiro nesse curto espaço de tempo e realmente qual foi o motivo da saída dele. O Medioli não tem muito o que se falar dele, porque o Medioli é um empresário de sucesso, né? Você vê o Cruzeiro Sada, que eles aqui organizam, como é que é o Cruzeiro Sada, o vôlei, né? As empresas dele, ele como prefeito, ele tem boa aceitação, né? Aprovação pelo povo de Betim. A questão toda é que quando você é empresário e você tem as formas de organizar a sua empresa e você chega no Cruzeiro e vê o que estava sendo feito, é assustador realmente. O outro fato é, o Conselho Gestor ele é formado por empresários bem-sucedidos que têm a capacidade de decisão nas suas empresas quase que automática. Aí você reúne 6, 7, 8 empresários desse nível e aí quando toma decisão você tem que passar pelo crivo, pela aprovação de mais 6, 7. Você não está acostumado com isso, vai dar um impasse, né? Realmente. O caso do Pedrinho, do BH, que é um grande cruzeirense, inclusive o Pedrinho tem ajudado muito o Conselho Gestor, toda a dificuldade que tem, ele não está participando efetivamente do Conselho Gestor, entre aspas. O Pedrinho é um ajudador do Cruzeiro, sempre foi, e ele tem ajudado bastante o Conselho Gestor. O Medioli, ele identificou, eu acho que a verdade deve ser dita. Então, o Medioli, o pouco tempo que ele ficou no Conselho Gestor, me parece que foram 3 semanas, ele identificou, ele é muito inteligente, ele identificou os pontos, ele já colocou aquilo de forma bem clara, para que a torcida, na forma de linguagem que a torcida pudesse entender. E eu acho que é isso, mas nós podemos ainda contar com essas pessoas, né? O futuro do Cruzeiro está aí, a gente pode mudar algumas coisas estatutariamente. O Medioli não poderia ser nada no Cruzeiro, porque ele nem conselheiro é. E o Conselho de Notáveis, que é o Conselho Gestor, previsto no Estatuto do Cruzeiro, teria que ser de conselheiros, né? Então, por isso, tinha essa dificuldade. E ele também, como político, parecia também que tinha um impedimento dele trabalhar numa empresa como o Cruzeiro e exercer o cargo de prefeito de Betim. Mas ele teve a contribuição dele sim, foi muito válida, será bem-vindo sempre no Cruzeiro para dar a opinião que ele quiser dar, porque a opinião dele é muito boa e é com muita experiência, embasado não só na parte política que ele exerce, mas também na parte de empresário, que ele é um empresário bem-sucedido. Pedrinho chega no Cruzeiro, podemos dizer, nos braços da torcida, que o colocou como o salvador da pátria. Podemos dizer que o nomeou presidente sem umas eleições, pelo clamor da torcida, pela identificação que a torcida tem com ele. Ele chega no clube, começa a fazer o trabalho, efetua a compra do Orejuela e depois se afasta. É o mesmo fato, sabe? É o mesmo fator. O Pedro tem mais de 20 mil funcionários, né? O Medioli acho que tem mais de 30 mil funcionários, né? Então, são pessoas que têm empresas que sugam o tempo, né? O Pedro, ele entendia que ele poderia ser mais útil para o Cruzeiro, às vezes fora e em reuniões menores do que num tempo total dedicado, né? Eu não conversei com o Pedro pessoalmente para saber dele
por que ele saiu, né? A gente entende que é o seguinte, que o Conselho Gestor, ele promovia algumas demissões e existia uma interferência de outros conselheiros para que aquelas pessoas não fossem demitidas. E alguns conselheiros muito ligados ao Pedro, e isso o deixou chateado e ele resolveu sair para não ter essa interferência. Então, acho que ele entendia que ele saindo, o Conselho Gestor poderia trabalhar, porque esse Conselho Gestor que está aí hoje, eles são pessoas cruzeirenses apaixonados, pessoas bem-sucedidas e pouco ligados na parte política do Cruzeiro, né? O Pedrinho sempre foi muito ligado na parte política do Cruzeiro também. Então, isso dá a esse Conselho Gestor uma autonomia para decisões que implicam em demissões até de pessoas que foram colocadas lá um dia e estão lá há mais tempo, mas que nesse período não se manifestaram para proteger o Cruzeiro da coisa que estava sendo feita. Então, eu entendo que o Pedro, ele quis proteger o Cruzeiro nesse sentido, e ele entendia que ele estando fora e participando esporadicamente das reuniões, ele ajudaria mais. E ele vem ajudando, como ele foi lá, a questão do ônibus, ele que emprestou dinheiro ao Cruzeiro, o Cruzeiro já ressarciu ele esse dinheiro. Depois, para pagar o Reruela, o Cruzeiro também já ressarciu ele esse dinheiro. Então, o Pedro, ele tem sido uma pessoa muito importante, como sempre foi, na nossa gestão do Cruzeiro. Ele é um baita cruzeirense. Eleições no Cruzeiro, dia 21 de maio, para um mandato tampão, que o presidente eleito ficará até o fim do ano, onde terá novas eleições em outubro. Você acredita em chapa única e Sérgio Rodrigues é o nome? O presidente do clube interino da LAI, ele acredita numa possibilidade de chapa única. Eu vejo alguns nomes com essa possibilidade. O Emílio Brandi, por exemplo, se ele for candidato, eu acho que dificilmente alguém levanta para ser contra ele. O próprio Pedrinho do BH, se ele for candidato também, dificilmente alguém levanta para ser contra ele. O Serginho Rodrigues é do nosso grupo, né, do grupo da Transparência. Ele é um cara preparado, né, mas existe a turma de lá e a turma de cá, e ele faz parte da turma de cá, então pode ser que ele saindo como presidente, que tenha lá um outro candidato. O que eu acho que é importante a torcida entender é que não haverá conciliação dos conselheiros da Transparência com os conselheiros que ainda continuam defendendo a tal da família União. Mas ainda existe gente que defende eles dentro do clube? Ainda existe, é uma minoria, mas ainda existe. Porque no Cruzeiro hoje você tem 3 situações acontecendo. Você tem os que se fizeram enganar, você tem os enganados e os que enganaram, né? Mas a questão toda, a gente não está em nenhuma dessas 3 situações, não. Mas a família União tem pessoas do bem, tem pessoas que saíram de lá, montaram um outro grupo, tem uns 2 ou 3 grupos remanescentes da família União que resolveram sair em função das denúncias e pedindo esclarecimento, e não tendo esclarecimento, eles saíram. Então essas pessoas, elas foram enganadas. Tem aqueles que se fizeram enganar, não sabia e tal, e teve aqueles que enganaram, que induziram outros conselheiros ao erro. Bom, esses 2 nomes aí seriam nomes em consenso, não teria, eu acho que seria um candidato único. Mas eu acho também que é o seguinte, hoje no Cruzeiro, quem pode ser candidato não quer ser, e quem não pode, quer. Aquele que quer não pode, o que pode não quer. Numa situação do Cruzeiro, na 2ª divisão, com uma dívida do tamanho que tem, nós precisamos de pessoas corajosas. Então, aquele que se falar, eu quero ser e vou resolver, nós precisamos de apoiar. Desde que a pessoa tenha um histórico, não tenha ficha criminal, não tenha processos trabalhistas, porque a pessoa que já está acostumada a conviver com isso, a gente não quer essa pessoa no Cruzeiro hoje. Eu sempre falo também o seguinte, que o líder não se candidata, o líder é escolhido, né? Então, vamos ver, tem muita coisa para acontecer. O Serginho é um cara preparado, ele tem as pretensões políticas dentro do Cruzeiro. O nosso grupo Transparência, nós vamos levantar sim a nossa liderança. Estamos aguardando ainda algumas decisões que eu acho que até segunda ou terça-feira deve sair. Então, existe a possibilidade sim de ter só apenas um candidato, mas deixar bem claro para a torcida, não existe possibilidade de haver conluio entre os conselheiros que estavam na Transparência, como eu estou, com os conselheiros que ainda querem permanecer ainda, se dizendo que foram enganados quando eles se fizeram enganar e alguns até enganaram. Então o torcedor pode aguardar que em alguns dias o Grupo Transparência vai definir quem ele vai apoiar para a eleição dia 21? Vamos, nós não podemos perder tempo também. Nós estamos aguardando aí algumas coisas, mas se os que podem não forem, nós vamos colocar aqueles que querem. E que tenham uma preparação para assumir. Outra coisa, já bem claro para a torcida, é o seguinte, olha, ninguém vence sozinho. Não vai ser um presidente que vai consertar o Cruzeiro.
sabe? Vai ser o grupo gestor que esse presidente nomear. Porque nós temos pessoas no Cruzeiro preparadas. Até a gente está vendo aí agora o que está sendo feito com o Cruzeiro em pouco tempo, né? Nós trouxemos as contas do Cruzeiro para a realidade atual do Cruzeiro, nós estamos com os salários já previstos para pagamento até abril, nós passamos agora a primeira etapa da Copa do Brasil com um valor de 1 milhão e poucos mil, fazendo o próximo jogo mais 1 milhão e 300, quer dizer, se o Cruzeiro jogar 4 jogos aí para frente na Copa do Brasil, ele arrecada quase 5 milhões, a nossa folha de pagamento hoje é de 2.800, a gente já vai ter quase 2 folhas de pagamento prontas, né? Então, alguns ajustes estão sendo feitos na parte administrativa, algum planejamento também feito dentro da Toquinha, da Toca 2. Quer dizer, o Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro, a gente pode ter uma esperança que a gente vai conseguir sair dessa sim. Então é isso aí, se Deus quiser, a gente agradece a sua participação, foi um prazer, a gente espera ter essa oportunidade mais vezes. E deixa um recado para o torcedor e aquilo que o Giovanni Barani está enxergando nesse time do Cruzeiro, o que você está enxergando no trabalho do Adilson? A primeira coisa que eu quero falar para o torcedor é o seguinte: nós precisamos ter paciência com esse time de jovens. O Cruzeiro talvez ele tenha uma queda tão grande em 2019, do meio de 2019, nos últimos jogos, porque a gente tinha um elenco mais velho. E esse elenco mais velho ele não consegue manter o mesmo ritmo no campeonato, até no Brasil, que a gente tem 3 jogos na semana, às vezes, né? Então, que tivesse paciência com esses meninos, né, que são pratas da casa, eles são, de certa forma, um ativo do Cruzeiro para 2021. Alguns vão ter valores já esse ano ainda, então tem que ter muita paciência, ir ao campo, torcer, jamais vaiar, jamais xingar. O nosso momento é de apoio realmente ao Cruzeiro. Nós não vamos esquecer o que passou, mas nós vamos deixar na mão da polícia, do Ministério Público, das auditorias externas que vão estar sendo feitas. Essa parte pode deixar que o Conselho está cuidando, o Conselho de Gestão está cuidando, o Conselheiro do Bem da Transparência, que é o nosso grupo. E esse grupo nosso chama Transparência, esse grupo não é uma chapa Transparência, nós colocamos o nome Transparência porque era uma necessidade que a gente via dentro do Cruzeiro. Falar, vai para o campo, torça, todas as ações que o Cruzeiro colocar de marketing para levantar o Cruzeiro, que o torcedor possa aderir a essas campanhas. Nós estamos num ano, falta um ano para o centenário. A gente tem uma esperança muito grande que a gente possa comemorar não só o centenário, mas o Cruzeiro também na Série A. E eu tenho esperança, sim, tudo na vida tem jeito, com responsabilidade. Nós temos grandes cruzeirenses hoje na frente disso aí. E pedir à torcida, olha, se você vê levantar alguém do mal, vá lá, reprima essa pessoa, não deixa ela levantar. Eu não estou falando para você bater na pessoa, nem agredir, mas estou falando de reprimir mesmo, mandar mensagem para aquela pessoa, para a família, falando, não deixa ele sair não deixa ele atrapalhar o Cruzeiro não. A torcida, ela foi responsável pelo afastamento do Wagner, pela renúncia do Wagner, diretamente pela renúncia do Wagner, e por outras pessoas também. E a torcida é a dona do Cruzeiro. Quem manda no Cruzeiro, quem é dono do Cruzeiro é a torcida. Então nós contamos com o apoio do torcedor. Podem contar comigo, algumas pessoas encontram comigo na rua, encontram comigo em locais públicos, chegam, me questionam, pode contar, pode me perguntar. Falar a verdade é muito fácil. E sempre que eu tiver a verdade, eu vou estar falando. Obrigado, um abraço. Obrigado a você, um abraço. Valeu.